Olá, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Daniel, um exemplo para nós. Continuamos ainda no capítulo 11, hoje no nosso 18º vídeo. Muito bem. Antes de entrarmos no versículo 21, que apresenta o anticristo do Antigo Testamento, o Antíoco Epifânio, veja como são as coisas. Como dissemos no vídeo anterior, Israel estava no meio dessa briga, né, desse confronto de forças dentro do Império Helenístico, mas já era dividido em quatro, mas os outros dois, fora dos Ptolomeus e Seleucos, não dava confusão. Mas para os judeus foi crucial esse período, porque de um lado estava os Seleucos, os sírios, do outro lado o Egito. Dois grandes generais, duas grandes nações, né? E os romanos por fora, começando a ascender. Mas as forças eram entre esses dois, porque Israel estava no meio, né? Os judeus. Muito bem. Ficava ali tipo aquela onda, né? Conforme a maré ia para um lado, dependendo do jeito, digamos assim, do bom caráter daquele rei, que era muito raro, né? Em relação aos judeus, eles tinham uma certa tranquilidade. O outro vinha, invadia, e aí, dependendo também do bom humor desse rei do Egito, dos Ptolomeus, Israel fica, porque estava no meio dessa confusão, né? No meio dessa onda. O barco flutuava conforme o lado que a onda ia. Então veja como são as coisas. Era aquele maré de dificuldades, como sempre foi para o povo judeu, por causa da desobediência, né? Pois muito bem. Então, nesse contexto, veja como são as coisas. Lá pelo ano 284 a 246, reinou Ptolomeu Filadélfio, ou seja, do Egito. Então foi um daqueles que também obteve algumas vitórias do lado dos sírios. E aí, nesse vai e vem, levou muitos judeus. Havia muitos judeus no Egito, que conforme o bem-estar do Egito, a paz que reinava lá, e esse rei reinou 39 anos, né? Se reinou é porque ele segurou as pontas, que podemos dizer assim no linguajar de hoje. Então muitos judeus, além dos que eram levados como escravos, mas outros livres iam habitar lá, porque Jerusalém era um lugar que não era muito bom de ficar, devido a essas inconstâncias políticas, né? Não econômicas, mas políticas, né? Porque Deus sempre abençoou essa nação, né? O povo ali prosperava, né? Por quê? Por causa da questão da idolatria, havia acabado, poder voltar do cativeiro, né? E além do mais, dessas superpotências, ainda tinha mais aqueles povos vizinhos ainda que azucrinavam a vida dos judeus, os samaritanos, os amonitas, a turma toda, que eram inimigos de Israel. Então Israel sempre esteve assim, como assim um caldeirão fervente, né? Aquela panela de pressão a ponto de explodir. E sempre foi e continua até hoje, né? Você vê como são as coisas. Então veja bem. Então nesse período aí, no governo de Ptolomeu Filadélfio, né, que reinou entre 284 e 246, houve uma certa bonança. E esse rei foi benigno para com os judeus. Tanto é que esse povo que estava lá, todos tiveram a sua liberdade, viveram como cidadãos comuns, ali em Alexandria, né? A segunda comunidade do povo judeu, só perdia para Israel, né? Então quem estava lá, devido à prosperidade e tudo mais, não quiseram mais voltar. Mas foram, digamos assim, influenciados pelo helenismo. Lá já não se falava mais o aramaico, ou o hebraico, já não de maneira nenhuma. Era o quê? Era o grego. O povo estava helenizado. Toda aquela região, mas no meio estava Israel. Então veja bem, a dificuldade que havia lá. Os judeus que lá se encontravam não tinham a Bíblia, podemos dizer assim, o Antigo Testamento, ou seja, a lei, no idioma que eles falavam. Eles já não falavam mais o hebraico, né? Devido à influência helenística. Então chegaram para o rei, inclusive o diretor da biblioteca de Alexandria, que era a maior biblioteca do mundo, né? E o diretor chegou para o rei e disse: olha, nós hoje temos mais ou menos aí, porque o rei era um amigo das artes, amigo também das religiões, ele queria que na sua biblioteca tivesse todos os tratados de todas as religiões do mundo, né? De tanta ruindade, pelo menos tinha essa coisinha boa nele, né? Então veja bem, então o cidadão lá, o encarregado da biblioteca, ele disse: olha, nós hoje temos mais ou menos aí 300 mil títulos, mas queremos chegar a 500 mil. Mas há um tratado aí, há uns manuscritos lá em Jerusalém, Israel, que nós não temos, e não temos como traduzir, porque o idioma deles, o hebraico, é muito parecido com o sírio, e nós não temos como fazer essa tradução para colocarmos esses livros aqui na nossa biblioteca. Então o rei mandou uma carta para o sumo sacerdote de Israel para que enviasse, né, 70 tradutores, homens capacitados, estudiosos, né, não só do hebraico, mas também que conhecesse o idioma grego, para fazer essa tradução lá em Alexandria. E assim foi feito. É o que nós chamamos, segundo o historiador Flávio José, foi feito em 72 dias.
E depois foi feita uma grande festa, ele mandou muitos presentes para Israel, para Jerusalém, muitas ofertas para serem oferecidas lá no templo, não só pelos judeus, mas pelo próprio reino dele também, pela prosperidade do reino. Foi uma festa só, entendeu? Foi um momento bom para os judeus, podemos dizer assim, né? Porque os judeus estavam sobre a influência desse momento ali deles, dos Ptolomeus. Então veja bem. Então foi feita essa tradução, né? O que chamamos de 70, Septuaginta, né? E aí, como nós lemos através dos estudiosos, digamos assim, os primeiros cristãos, no início da nossa era cristã, eles liam exatamente a Septuaginta, né? Porque é o pessoal do idioma grego. Só que eles lia, naquela época nem o hebraico mais falava, era o aramaico, já era uma mistura. Então hoje só quem fala o hebraico são os estudiosos, né? Os estudiosos. É o idioma que ficou lá atrás, como ficou o grego koiné também, que foi o escrito do Novo Testamento. Hoje está um pouco mudado. Tipo o nosso português hoje falamos no Brasil, é muito diferente, um pouco diferente daquele português que eles falaram aqui quando chegaram no Brasil, né? Até essas coisas, a língua, o idioma no transcorrer dos séculos. Então veja bem. Então foi feito. E daí nós temos a Septuaginta, graças a Deus, porque aí nós temos, né, a partir daí, porque nós temos hoje o desenvolvimento do cânon, já começou do Antigo para chegar no Novo, e os estudos, os livros que Paulo lia, né, que Jesus lia, não, Jesus não, lá na sinagoga não tinha, era o hebraico, né, talvez no idioma aramaico, mas lia-se no hebraico, certo? Mas que os apóstolos, quando chegaram às nações, né, fora de Jerusalém, era o que lia, era a Septuaginta, para o povo. O povo não entendia o hebraico, evidentemente. Entendeu? Ficou claro? Muito bem. Então houve esse momento bom, né, do Ptolomeu, que promoveu essa tradução. Mas, claro, com seus interesses também, porque ele queria, a sua biblioteca, o grande apogeu na soberba, podemos dizer assim, literária ali do povo do Egito. Muito bem. Então, muito bem. Nesse contexto também, né, nesse contexto, antes de chegar no Epifânio, o seu pai, o Epifânio III, o grande, né, que reinou entre 242 e 187, que Epifânio reinou um pouquinho mais tarde, né, neto dele, certo? Ele fez uma grande aliança com os judeus, né? Ou, perdão, com os judeus não, com os Ptolomeus, porque era aquela confusão, quer dizer, ninguém ganhava com isso, mas o orgulho humano é cruel, né? É cruel. Você sabe que desde quando Nimrod se tornou poderoso na terra, a coisa nunca mais teve paz sobre a face da terra, né? Uns sobrepujando os demais. E aquele conquistador, já viu, fazia o que queria com o conquistado, né? Então vejam bem. Ali ele fez um tratado, né, mais uma aliança, que é aquela primeira aliança lá pelo ano 250, né, que partiu dos Ptolomeus para com os Seleucidas, agora foi dos Seleucidas para com os Ptolomeus. Então ele, porque veja bem, uma aliança dessa, os reis casavam os filhos, primeira coisa, entre eles não ia haver guerras, se assim honrassem as alianças. E, evidentemente, as descendências não iriam entrar em guerra, afinal de contas, sangue do mesmo sangue, né? Mas isso nunca se realizou, porque as traições nunca deixou de existir no meio do povo, né? No meio do coração humano, que é triste. Muito bem. Então, o Antíoco III, ele casou a sua filha Cleópatra, né, com o rei, né? O rei Ptolomeu Evegete, não o Filadelfo, que o Evegete é o filho do Filadelfo, né, que o Ptolomeu Evegete reinou entre 246 e 222. Então, quer dizer, nesse momento, a Palestina ali, aqueles ficaram sob dois reinos. O Sírio, os Seleucidas e os Ptolomeus, né? Então, veja bem, por que nós estamos fazendo menção disso aqui? Porque quando o Antíoco ofereceu sua filha em aliança para com o reino do Egito, quer dizer, fazendo aquela aliança de paz, para que não se digladiasse, ele, como dote, ou seja, olha, eu estou lhe entregando a minha filha e também estou dando esse dote, né? O quê? A Baixa Síria, a Fenícia, a Judéia, Samaria e metade dos tributos, ou seja, das províncias, né, que estavam sob a jurisdição de Antíoco, né? Então, olha só como é muita coisa. Então, todas essas nações ficaram sob a jurisdição dos Ptolomeus. E a metade dos impostos das províncias, uma parte, a 50% para o Antíoco, o Seleucida, 50% para o Egito. Então, o povo ficou sob o quê? Duas autoridades, debaixo de duas varas. Entendeu? É cruel, mas veja como a história é um negócio sério. Como o ser humano é triste, né? E aí o tempo passou, né?
pastor. Enquanto houve essa turma lá honrando essa aliança, né? Mas aí quando um assumia, quebrava a aliança. Aí não dava mais certo, né? Não dava mais certo. Começava tudo de novo, né? Porque o interesse humano, ele é cruel. A coisa pelo poder tem levado muitas pessoas à tragédia e muitos têm perecido por causa disso. Muito bem. Agora nós vamos chegar, né? Só você ver que nem durante toda essa história, desde quando Ciro o Grande assinou aquele edito para voltar para a sua terra, os judeus nunca tiveram realmente total liberdade. Porque quando terminou, quando os romanos invadiram, conquistaram o Império Grego, né? Os judeus já ficaram sob o quê? A autoridade romana. Né? Autoridade romana. Quando foi destruído Jerusalém no ano 70 e quando os judeus definitivamente foram alijados de Jerusalém, na Batalha de Massada, no segundo século, nunca mais voltaram à sua terra. Porque lá os árabes tomaram conta da nação. Voltaram agora, em 1948. Você vê uma coisa, quase 2000 anos. Né? No ano 70 para 1948, muito tempo os judeus ficaram fora. Né? E Jerusalém hoje ainda não é totalmente dos judeus, né? Dividido em 3 partes. Né? Você vê que tem muita história para acontecer. E está para acontecer. Isso chegará ao final quando surgiu o anticristo do Novo Testamento, apocalíptico. Porque o primeiro anticristo é aquele que a sua obra, o seu caráter, né, o seu ser, aponta para o anticristo apocalíptico, né, devido à sua natureza e suas ações. Vamos agora começar a falar dessa pessoa. Né? Agora a partir do versículo 21. O versículo 21 vai dizer que depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Vamos ficar aqui até do quebrantadas. Muito bem. Então surge agora quem? O antigo Epifânio. A Bíblia diz, o texto diz, o Escritor Sagrado diz, um homem vil. Aí quando eu vi, eu digo, nossa, que palavra pesada. Aí eu fui para o dicionário, né? Nossa, aí que eu fiquei, digamos assim, aterrorizado com o significado dessa palavra. E quantas pessoas com esse mesmo nomezinho nós temos aqui no nosso meio, né? No pleno século XXI. Pessoa vil, uma pessoa canalha. Eu digo, nossa, canalha, a gente fala com tanta naturalidade, aquilo é um canalha. Preste atenção que essa palavra é muito forte, porque ela denota também uma pessoa sórdida. Então, uma pessoa vil é uma pessoa canalha, uma pessoa sórdida, uma pessoa desprezível, uma pessoa infame, uma pessoa ordinária, uma pessoa sem caráter. Essa era a personalidade do antigo Epifânio. Né? Sucedeu quem? Né? Que não deveria suceder, porque ele era o irmão mais novo. O irmão que deveria suceder estava em Roma. Então, ele usurpou o trono, através das lisonjas, daquilo que lhe era natural, conforme esses adjetivos que nós lemos aqui agora, né? A respeito da sua pessoa. E essas pessoas são terríveis. Né? Quando elas querem alguma coisa, elas usam todas as suas artimanhas, toda a sua malevidade para obter isso. Antíoco não foi diferente. Então, um reinado desse não poderia ser bom também, já que ele chegou ao poder usurpando o que não era dele. Né? Uns dizem, alguns escritores dizem que, ao morrer, o outro lá, a mão dele estava junto, né, matando o cidadão para ele ficar no lugar dele, juntamente com aquele que o matou, né? Aí ele assumiu o trono. Assumindo o trono, começou a sua loucura. Né? Olha que o nome é interessante, ó. Antigo Epifânio. Epifânio quer dizer ilustre. Pensa uma pessoa ilustre dessa. Agora, como no coração humano os homens querem sempre dar uma de Deus, né? Aquele orgulho, aquela soberba, e mostra até desmedida essas atitudes, aquele sentimento luciferiano que Lúcifer teve lá no céu, né, e colocou no coração, e Adão prescreve a mesma coisa também, quando resolveram não querer mais andar com Deus, e assim muitas pessoas têm esse sentimento no coração, luciferiano, o orgulho, a soberba, né, de querer ser aquilo que ele não é. E aí muita gente ele maltrata. Com isso aqui não foi diferente. Pois muito bem. Então, qual o problema? Ele, o texto é muito claro, ele não tinha a maioria do povo. O povo não porque logo ele usurpou. O herdeiro mesmo estava em Roma, que era para voltar e tomar posse. Ele cortou logo. Né? Então ele o quê? Ele foi na surdina. Claro, alguém tem que apoiá-lo, né?
Houve alguns povos ali que apoiaram, pequenos povos ali, insignificantes, mas que apoiaram e deram apoio. E ali ele começou. Como era um estrategista, um cara bom de guerra, um cara bom de arma, mas também bom de conversa, uma lábia cruel. A gente tem que ter muito cuidado dessas pessoas que têm uma conversa boa, mansa, né? Gosta mais de ludibriar as pessoas. E quantos nós não temos sido ludibriados por tantos políticos hoje na nossa era moderna? Né? Quantos? Mas já vi isso que tem acontecido nos últimos tempos. Muito bem. Então veja bem. Então ele, o versículo 21 diz claramente que ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Tomará, não foi dado, não teve, ele não era para estar onde estava. Mas ele usurpou, né? Com palavras, lisonja, aquela lábia bonita que muita gente deixa de se envolver com ela sem atentar para o que está por trás daquela criatura, do caráter daquela pessoa. Então vai dizer mais também, as forças inundantes serão que arrasadas diante dele e serão quebrantadas. Aí o cara, quando ele se sentiu forte, ele foi para onde? Invadiu o Egito. Né? Era uma coisa assim na mente daqueles dois generais, né? Do Ptolomeu e dos seus descendentes. Foi logo para o Egito, conquistar o Egito. Saqueou. Não conseguiu matar o rei, porque o rei fugiu. Mas ele saqueou. Voltou cheio de riqueza, cheio de despojos. Quando você saqueava alguém naquela época, se não fizesse uma aliança com o cidadão, com o derrotado, você trazia todo mundo como escravo. Se você não matava, trazia como escravos, né? Para trabalhar de graça para eles. Porque era assim que aconteciam as coisas. E ao voltar poderoso, podendo tudo, ele passa por onde? Pela Palestina, que estava no caminho. E ao chegar na Palestina, né? Ele, com palavras de amizade, né, que lhe era peculiar, traição, né, ele entra em Jerusalém, o povo vai para as portas. E ao chegar lá, ele saqueia tudo. Saqueia o templo. Né, saqueia o templo. Aí chegando lá, porque veja bem, é interessante os contextos, porque veja bem, todos os lugares que eles iam, que invadiam, eles traziam o quê? Os deuses. Né? Porque a primeira coisa que eles iam era um dos templos, porque era o lugar onde poderiam encontrar mais ouro. As maiores riquezas estavam nos templos. Porque todo o povo abasteceu o templo dos seus deuses com suas dádivas. Essa é porque muita gente critica no mundo moderno hoje, questão de dízimo, oferta. Olha, isso era uma prática de todas as religiões. Não é coisa inventada por Deus, não. Todas as religiões traziam as suas ofertas. Quando Deus colocou isso na lei, é porque os outros já praticavam também. Né? Essa questão 10%. Desde que o homem começou a entender, começou a criar deuses para si, tem que sustentar o sistema, tem que sustentar aqueles que nós vamos nomear como sacerdote para ser nosso intermediário entre nós e esses deuses, né? Vamos criar os deuses, que é eles que nos protegem, essas coisas todas que surgiram na mente humana, e tem que sustentar também esse povo. E aí criou-se o quê? O percentual, 10%, as ofertas e tudo mais. Então isso é uma coisa inventada por Deus. O povo já existia nas outras religiões, mas nada mais natural que Deus também trouxesse para o seu sistema. Haja visto que tinha os sacerdotes, o povo levita, que cuidava desse mistério, de ser o intercessor, o apresentador das ofertas do povo, de cuidar dos interesses, digamos assim, de Deus diante do povo, certo? Então nada de novo, queridos irmãos. Então veja bem, então os templos eram os lugares mais, digamos assim, mais prósperos, eram os bancos centrais das nações. Era lá que estava o ouro, era lá que estava, né, o metal vil, o metal maldito, objeto do desejo de cobiça de tantas pessoas que ceifaram tantas vidas. Então veja bem, não foi diferente. Chegando em Jerusalém, é o templo, eles iam direto do templo. Chegando lá, cadê o Deus? Porque esse era objeto, né, de conquista, de apresentar. Nós conquistamos, está aqui o Deus dos judeus, está aqui, ó, ele aqui, ó, está aqui o Deus dos judeus, nosso triunfo. Né? Agora, cadê o Deus? Não tinha Deus para eles pegarem. Né? Não tinha. Todas as nações viam Deus. Quando vieram do Egito, saquearam, trouxeram os deuses de ouro, né? Era tudo feito de ouro, de metais preciosos, só do bom e do melhor, para representar o Deus deles, né? Afinal de contas, não podia ser um Deus qualquer, um pedacinho de madeira qualquer, um pedaço de pedra qualquer. Né? Tinha que ser uma coisa muito bonita, reluzente. Né? Então, cadê o Deus para a gente pegar? Não tinha, não viram nada, mas viram muita coisa linda lá. O material que se usava na prática das oferendas, né, dos sacrifícios, tudo era de ouro. Não tinha nada ali de barro, não, tudo de ouro. Né? As pevitadeiras, aqueles garfões que mexiam as carnes, que assavam, né? Os candelabros, aquelas coisas todas, as bacias, é tudo de ouro, meu filho. As paredes, né? Tudo enfeitadas de ouro, revestidas de ouro e tudo mais. Então ele chegou, levou tudo isso, e mais os tesouros que ficavam reservados, né? As ofertas, levou, saqueou tudo. Não levou Deus porque não tinha como levar Deus, porque Deus é um Deus invisível, né? Deus não habita e não é feito pela mão humana. Né? Mas levou, foi embora para a terra dele, conquistou tudo, saqueou tudo, os ricos que tinham perdido tudo também, né? Entendeu? Levou. Além do mais, ainda cometeu, né, o sacrilégio de profanar o templo, de oferecer uma porca lá em cima do altar,
né, consagrado para as ofertas de Deus, fez o que queria. Aí a Bíblia diz que ele fez o que o seu coração mandava. Deus permitiu essas coisas todas para mostrar como as pessoas são terríveis, né? Deus assim permite determinadas coisas. Pois muito bem. Ele foi embora. Claro, matou muita gente também, né? Porque muita gente discordou, resistiu e ele matou, né? Mas ele ficou um pouco ainda, né? Muita gente também mudaram de lado, abraçaram o helenismo também, entendeu? Haja vista que nesse período até surgiu os macabeus, nós vamos fazer outro vídeo separado sobre eles. Muitos foram, quando ele foi embora, né? Quando ele foi embora para a sua cidade, né? Para Antioquia, ele, né? Muitos foram procurá-lo, né? Que queriam abraçar o helenismo, queria abandonar a fé dos judeus, queria abandonar suas leis, né? E muitos foram para lá e ele autorizou, porque tudo estava sob a sua pena, né? Ele chegava, aí foram lá, olha, nós queremos praticar esportes igual vocês praticam, nós queremos participar da vida ativa de vocês, nós estamos abandonando o nosso Deus, nós queremos viver segundo os deuses de vocês, que esse Deus aqui é bacana, quando nós temos resistido, só coisas ruins têm nos acontecido, nós queremos servir esses deuses de vocês, que esses que é bom, que nos darão, né, muita alegria, muita felicidade, entendeu como é que é o coração humano? Pois é assim. Pois eles foram também com os meus argumentos para o rei. Você não tem isso na Bíblia, evidentemente, porque está no escrito, né? Nós temos dois principais escritos, que é a história dos Hebreus, do escritor judeu Flávio Josefo, e também os 2 livros de Macabeus, e outros livros também históricos que nós não temos na Bíblia, né? Mas muita gente não quer saber disso, né? Muita gente não quer saber, né? Mas isso aqui eu não estou inventando nada, né? Estou dando aqui os livros, se você quiser comprar ou quiser pesquisar o livro de Flávio Josefo, História dos Hebreus, como também o livro dos Macabeus, tem já livros aí nas livrarias para você comprar, são livros históricos que narram essa história paralela. Então veja bem, que nós não temos na Bíblia, porque eu já explicado os motivos. Então muito bem, então muitos foram lá pedir autorização para construir um ginásio em Jerusalém e construíram ao lado do templo, entendeu? Ao lado do templo. E ali que começaram a praticar os esportes, né? Os sacerdotes deixaram já de estar ministrando, já ia praticar esportes, está entendendo? Essas coisas todas que o mundo vai colocando também dentro das igrejas hoje também. Muita gente já não quer mais saber de orar, não quer mais saber de oração. Agora, invente um esporte, um intercâmbio, essas coisas todas para a turma estar brincando, se divertindo, é com eles mesmo, né? Invente atividade para estar se divertindo, que é com eles mesmo. Mas quando se fala que é para estar orando, ou fazendo aquela coisa, a obra de Deus, de Jesus, da igreja, que ela é comissionada para isso, chama alguém para ir visitar alguém, chama alguém para ir ajudar a construir a casa de alguém, a consertar o telhado de alguém, aí já são poucos, né? Poucos. Mas vai para a festa evangélica, que é tupido de gente, igual essas festas mundanas também. Então muitos foram lá, e o pior ainda, como o judeu já era circuncidado, o adulto judeu, eles tiveram o quê? Que simular a circuncisão, porque os judeus praticavam esporte nu, tinha esporte que era nu. A gente hoje se escandaliza, se alguém chegar nu lá, jogando um dado assim, nu, nos escandalizamos, mas naquela época não, entendeu? Para o judeu não, entendeu? Eu vou fazer mais aqui, isso aqui você não vai, talvez encontre alguns livros por aí. O jovem, só para esclarecimento, que eu acabei de falar sobre os esportes, né, porque eles tinham, né, o jovem grego naquela época, ao se casar, ele ficava nu diante da noiva, que a noiva tinha que olhar para ele para ver se não tinha defeito nenhum. Isso era uma prática, não tinha nada escandaloso na mente deles. Nu. Hoje a nossa cultura é diferente, e além do mais, nós temos outra visão a respeito dessas coisas, né? Mas para eles isso era normal. Então o judeu que queria praticar o esporte, aqueles que voltaram atrás, eles precisavam simular a circuncisão, porque já eram circuncidados, né? Então olha como estava. Então diz assim o livro que uma nuvem negra pairava sobre Jerusalém, né? Coisa terrível para aqueles poucos que eram fiéis ainda ali, que estavam lá no meio deles. Então isso era o que reinava. Então Antíoco foi, não voltou mais, não pisou mais ali em Jerusalém, mas mandava os seus emissários, os seus generais. Por exemplo, o Lísias, 2 anos depois, mandou arrecadar os impostos, né? Que para não serem dizimados, você pagava os tributos. Você, olha, nós não vamos destruir vocês, mas vocês têm que nos dar, por exemplo, R$1 bilhão todo ano. Por que era uma vez no ano? Por causa da colheita. Naquela época era colheita, era em óleo, em azeite, em gado, né? Em trigo, cevada, entendeu? Era pago assim, era o que você colhia. Então, depois de 2 anos, aparece que Lísias, para cobrar os impostos. Agora era mercenário, governador da Mísia, mercenário. E chegou para cobrar, só que chegou, não foi para cobrar, chegou, foi invadir mesmo.
e saiu matando aqueles que não eram helenistas, que estavam em Jerusalém, saiu matando, que quiseram resistir. Não é? Que ele chegou com a palavra de amizade, mas na hora, como era peculiar a esses mesmos, a Antíoco, que era outro também, o seu chefe, o seu rei, né? E aí ele se apoderou de Jerusalém, construiu logo uma muralha, né? Logo uma muralha, onde estava lá, né? O Monte Sião, estava lá, que era um monte mais alto do que o Monte do Templo, né? Então, veja bem, e ele fez uma fortaleza, e eles ali ficaram. Então, Jerusalém passou a se habitar, a partir daquele momento, não mais os judeus, mas os estrangeiros, a turma da sua tropa, que eram guerreiros demais. Segundo Flávio José, eram 60 mil, né? Aqueles irmãos. Então, veja bem, cercaram lá, pronto, e quem manda aqui somos nós. E aqueles judeus sinceros, né, ó, fugiram, deram no pé para os desertos. Dentre esses, um grupo de quase 1000 pessoas, né? E seus familiares, mais ou menos 1000 pessoas, escondendo-se em umas cavernas, né? Ou numa caverna no deserto, com um pouco que eles possuíam, porque deixaram tudo para trás, né? Ou você aceitava o helenismo, ou você se calava diante deles, ou você morria. Porque eles sacrificavam tudo errado lá, estava tudo profanado, né? Não se sacrificava mais em Jerusalém, porque os sacerdotes, a maioria já tinha mudado para o helenismo, né? Você vê como o mundo é cruel. Né? Agora, os fiéis fugiram. Depois nós vamos falar sobre os macabeus, fazer um vídeo especial sobre os macabeus, para você entender que era esse povo. E num dia de sábado, o exército dele chegou para capturar essas pessoas. E esse povo não pegaram em armas, não reagiram. E chegou Ulisses com aquela promessa de sempre: olha, se vocês se entregarem ao meu rei, né, nada lhes acontecerá, basta que vocês mudem, deixem o Deus de vocês, deixem as leis de vocês e vivam a nova lei, né, a lei do rei, né, quase Deus, em outras palavras, né, ou seja, o helenismo, vivam o mundanismo e deixem a religião de vocês. Eles preferimos morrer a fazer tal coisa. E como eles estavam desarmados e nem pegaram armas para se defender, foram massacrados todos eles. Antes de morrer, eles disseram: olha, os céus sejam testemunha entre nós e vós. E todos eles foram massacrados no dia de sábado. E eu vou terminar esse vídeo aqui, porque nós vamos falar sobre os macabeus exatamente consequência dessas coisas que estavam acontecendo, né, no período do reinado de Antíoco Epifânio. Deus te abençoe na compreensão dessa palavra.